A promotora de justiça Elaine Cardoso de Matos Novaes Teixeira será a primeira mulher a liderar o Ministério Público do Rio Grande do Norte. Na semana passada, a governadora do estado, Fátima Bezerra, acatou a indicação de procuradores e promotores de justiça aqui do estado e nomeou Elaine Cardoso para o cargo. O mandato à frente da instituição é de 2 anos e a cerimônia de posse será marcada para o próximo dia 18 de junho. Elaine Cardoso ingressou no Ministério Público do Rio Grande do Norte em 1997. É a titular da 62ª Promotoria de Justiça de Natal, com atribuição em defesa da saúde e atualmente ocupa o cargo de Procuradora-Geral de Justiça, com quem a gente passa a conversar a partir de agora. Doutora Elaine, bom dia. Seja bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia, Jussara. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Manhã. É uma satisfação estarmos aqui. Uma alegria recebê-la. Doutora Elaine, a gente já começa, primeiro parabenizando, a primeira mulher que vai assumir aí esse cargo, no Ministério Público, vai comandar o Ministério Público aqui do Estado. E a gente quer saber o que é que a sociedade, na verdade, pode esperar dessa nova gestão do Ministério Público aqui do Estado. Bem, Jussara, a sociedade pode esperar que a próxima gestão buscará cada vez mais uma interação mais forte com a sociedade. É muito importante que o Ministério Público, dentro do desempenho do seu papel, do seu Ministério Constitucional, que ele esteja atento aos fatos, à realidade e às necessidades dos problemas que vêm acontecendo com a sociedade, para que possamos, dentro das nossas atribuições, trazer e proporcionar resultados socialmente relevantes. Essa é uma tônica de direcionamento que vem sendo dada à instituição como um todo e que nós procuraremos também apoiar as unidades, as promotorias, para que esse trabalho ele renda cada vez melhores frutos para a sociedade. Doutora Elaine, como a senhora tem avaliado as decisões recentes aí do governo do Estado no enfrentamento dessa pandemia da Covid-19? Nós tivemos, de ontem para hoje, esse novo decreto. As circunstâncias e as situações relacionadas à pandemia, elas são bastante mutáveis, as circunstâncias. Isso exige, de fato, um acompanhamento bastante atento, para que as medidas, que algumas vezes não são muito fáceis, que elas possam ser adotadas e levem a uma melhoria do cenário. Então, hoje, nós temos uma realidade passada cerca de pouco mais de um ano do início da pandemia, de conhecimento já bastante diferenciada. Naquele momento inicial, tudo era muito novo, tudo era muito desconhecido. Hoje, já se tem também um reforço nas informações com relação à importância dos protocolos, aos cuidados que devem ser tomados, o uso da máscara. Então, que isso também termina trazendo um reforço nesse controle, para que as atividades e o cenário geral ele vá também retomando gradativamente o seu desenrolar natural. Doutora Elaine, um dos pontos mais polêmicos, digamos assim, desses decretos é a questão da volta às aulas. Essa decisão sobre a volta às aulas, ela está judicializada, ao contrário de outras atividades, outros serviços que já foram retomados. Como é que a senhora avalia essa situação? A senhora acredita que faltou diálogo? Veja, Jussara, o Ministério Público, através das promotorias que estão trabalhando diretamente com essa matéria, fez o ingresso dessa ação, trouxe essa discussão. A Procuradoria também participou dessas discussões através do doutor Eudo. E o que eu posso reforçar nesse aspecto é o que eu disse agora há pouco. Hoje a realidade de conhecimento sobre a doença ela é outra, E se sabe, se tem, por exemplo, uma realidade de algumas escolas particulares, o uso de protocolos, os cuidados com relação ao distanciamento, ao uso de máscaras, e tudo isso traz uma maior segurança para essa retomada, uma retomada segura, observando alguns cuidados e alguns parâmetros que são estabelecidos. Então, o que o Ministério Público buscou com essa ação foi a ausência de proibição para que aquelas unidades, aquelas escolas que pudessem fazer essa retomada segura com a adoção dessas cautelas, que ela pudesse fazer. Ao mesmo tempo, também, que seja programado, que haja um planejamento para uma retomada gradual ou um investimento em outros
mecanismos para que, dentro de momentos mais críticos, eventualmente, que se possa também fazer o uso dessa alternância, né, parte híbrida, parte presencial, como vem sendo feito em outros estabelecimentos. Mas eu acho que o mais importante nesse aspecto de fato, todo esse tempo que muitos alunos da escola pública ficaram sem ter acesso a essas aulas, né, de modo presencial, e trazendo aí um distanciamento ainda maior no que diz respeito ao acesso à educação. Com relação à questão das escolas ainda, né? O Ministério Público ajuizou uma ação que pretende diferenciar, né? Extinguir, na verdade, a diferenciação entre redes privada e pública no ensino aqui do Estado. Qual é o entendimento do órgão com relação a isso, essa diferenciação? Não, na verdade, a ação, o objetivo é, de fato, afastar garantir essa possibilidade de retorno com os cuidados adequados, né? Então, seja numa escola particular, que isso já vem acontecendo, né? E também nas escolas públicas e particulares a partir de um determinado ano. Então, o que se quer, de fato, é diminuir essa diferença e garantir que os alunos de escola pública também tenham acesso a essa aula, a essa retomada presencial, claro, sempre partindo do pressuposto, né, dos cuidados e da adoção de medidas necessárias para uma retomada segura. Doutora Elaine, com relação a senhora é a primeira mulher, né, que vai assumir a liderança do Ministério Público aqui do nosso estado. Existe alguma atuação específica, já que a senhora, né, é mulher, está aí, essa atuação voltada mais para o público feminino, para o enfrentamento à violência contra as mulheres, entre outras ações? Qual é o olhar, né, que a senhora pretende ter também para esse público? Eu acho que é importante também reforçar, Jussara, alguns aspectos relacionados a essa questão que eu vou trazer aqui. Primeiramente, eu gostaria de destacar, né, que sempre nas últimas eleições, nos últimos pleitos e discussões para a chefia da instituição, o Ministério Público, através de seus membros, busca e pleiteia junto ao chefe do Executivo que seja nomeado sempre o mais votado, né? Então, nesse momento atual, eu fui, né, a mais votada, agradeço, né, já de público a confiança dos colegas, né, que depositaram no meu nome. Então, é importante destacar isso. Foi uma conjuntura de eleição, né, interna, que culminou também com a escolha do meu nome e a primeira mulher a chefiar a instituição. Então, veja, depois de quantos anos, né, que o Ministério Público já existe, já atua, e nós temos internamente um grande número de mulheres, praticamente igualitário esse número, né? Então, que isso sirva também de estímulo para a participação, né, de mais mulheres, não só no Ministério Público, na chefia, mas também em outros órgãos, né, em outras esferas de poder. E com relação ao olhar mais detido para as mulheres vítimas de violência, eu destaco também que o Ministério Público, de um modo geral, e temos promotorias especializadas na defesa, né, das mulheres da violência doméstica, que fazem um trabalho de excelência e que é um trabalho, sim, a ser reforçado, né, para que... Por que eu tenho de dizer? Por que eu cheguei até aqui? Né? Porque eu tive oportunidade, porque eu não passei por determinadas situações de fragilidade que talvez outras, né, que pudessem ter outras oportunidades, não tiveram. Então, é muito importante, de fato, a garantia da liberdade, né, da segurança de homens e mulheres, mas especialmente no cenário que a gente sabe da fragilidade e da vulnerabilidade de muitas mulheres em situação de violência, que isso seja cada vez mais preservado. Perfeito. Doutora Elaine, a gente vivencia, né, uma crise econômica muito grande em toda a sociedade e o MP, o que é que a senhora pretende implantar no sentido da economicidade em relação ao trabalho remoto? A senhora acredita que esse trabalho remoto ele pode contribuir para a economicidade no órgão? Essa pergunta é ótima, Márcio, porque o que é que nós tivemos? A situação de pandemia, né, nos trouxe uma realidade nova, impactante, mas antes mesmo da pandemia, o Ministério Público já tinha iniciado um projeto piloto de teletrabalho, né, foi um projeto inicial ainda para a gente aferir
os resultados e que se desenvolveu de forma bastante produtiva, né? Com muitos resultados, com uma avaliação bastante satisfatória. Então, na pandemia, esse movimento de ter que se adequar a um trabalho remoto, né, em muitos momentos que foi exclusivamente remoto, depois com o híbrido, momentos presenciais e outros com atuação virtual. Isso trouxe também para nós, que nós já tínhamos mais um reforço, digamos assim, que venceu muito tempo, porque talvez numa regularidade isso tivesse levado mais tempo para se efetivar, uma atenção especial para a virtualização, né, que nós já estávamos em processo de virtualização, mas concluímos, um reforço nas ações de tecnologia, né, para que isso possa realmente ser cada vez mais aprimorado e entendemos sim que esse caminhar para o trabalho remoto, ele é de fato um caminho sem volta, né? Se ele vai permanecer na mesma medida, talvez não, né? Mas com certeza ele permanecerá e permitirá também esse maior aproveitamento, que é uma coisa que eu gostaria de reforçar, Márcio, que hoje também os entes públicos, né, o serviço público tem cada vez mais buscado o aprimoramento das suas atividades. E isso exige também otimizar o que nós dispomos, né? Então, veja, com o trabalho remoto, nós tivemos uma experiência muito exitosa de, por exemplo, um servidor, uma pessoa que está trabalhando numa unidade, mas que eventualmente aquela unidade teve uma redução, digamos, de demanda, e ele pode atender remotamente uma outra unidade que está ali mais sobrecarregada. Hoje nós temos um núcleo só para atendimento remoto. Por quê? Porque às vezes o servidor daquela unidade tira férias ou sai para um afastamento por licença médica. E se a gente fosse pensar numa realidade de 5 anos atrás, o que é que a gente ia dizer? Fulaninho tirou férias, é uma promotoria do interior, só tem ele lá com o assessor e o promotor. O que é que a gente vai fazer? Tem que mandar um servidor para lá, né? E hoje não. Hoje a gente consegue fazer um atendimento dos trabalhos daquela unidade de forma remota. Então, esse é um momento realmente de transição, de mudanças, e o Ministério Público está atento a isso, né, e procurando cada vez mais aprimorar o desenvolvimento dos seus trabalhos. Você que ligou o seu rádio agora, nós estamos conversando com a doutora Elaine Cardoso. Ela acaba de ser nomeada como Procuradora-Geral de Justiça aqui do Rio Grande do Norte e vai comandar o Ministério Público do Estado pelos próximos 2 anos, né? E, doutora Elaine, a gente queria saber com relação às operações que marcam, né, a atuação do Ministério Público. Existe alguma estratégia diferente que a senhora pretende adotar? Pretende seguir o ritmo que já vem sendo adotado? Qual é a marca, né, que a senhora deseja imprimir nessa sua gestão no Ministério Público? Realmente, a realização, né, das operações, elas trazem um resultado já bastante de fácil visualização e percepção por parte da sociedade, né? Então, é importante destacar que nessa gestão houve assim, até um incremento do número de operações, né? A média mensal chegou aí a uma operação por mês, né? A média que nós tivemos. E isso em diversas matérias diferentes, né? Então, nós pretendemos, né, que esse trabalho ele seja mantido, reforçado na medida do possível. Tivemos também a busca do fortalecimento dessas atuações também pela criação, pela interiorização, né, com o GAECO do Oeste e o GAECO do Seridó, para ter também aquela capilaridade, estar mais próximo de algumas demandas que acontecem no interior. Então, esse trabalho, ele vai ser reforçado e mantido numa perspectiva, como eu coloquei inicialmente. O Ministério Público, como fiscal, como órgão que acompanha, né, a concretização desses direitos sociais, muitas vezes atua, né, para a sua viabilização, ele precisa estar cada vez mais próximo da sociedade, né? A sociedade é o parceiro do Ministério Público no que diz respeito à identificação de problemas, né, de situações que estão acontecendo que podem até nem ter sido ainda percebidas e que precisam, eventualmente, de uma atuação. Então, claro, dentro do exercício do papel do Ministério Público, né, essa atuação ela ocorrerá, e é muito importante que a sociedade também traga, né, esses aspectos para que a atuação ela seja cada vez mais efetiva
e que produza resultados que sejam úteis à sociedade. Doutora Elaine, ainda com relação a essas questões que a senhora traz da sociedade, a gente hoje vive num mundo extremamente polarizado, né, com discussões às vezes até truculentas, a nossa democracia tantas vezes fragilizada, e eu queria que a senhora falasse também um pouco o papel e a importância, né, do órgão, do Ministério Público, nesse aspecto também de como é que eu posso dizer, de colaborar com uma sociedade mais equilibrada, né, diante desse cenário tão desastroso que a gente enfrenta. O Ministério Público, Jussara, é interessante mencionar, ele também teve uma mudança, né, de perfil, não diria de perfil, uma mudança de atuações também com o decorrer do tempo. Veja, inicialmente o Ministério Público era aquele que tinha uma atuação eminentemente criminal, né? Com a Constituição de 88, ele também ganhou um outro espaço, uma nova missão com a concretização dos direitos fundamentais, né? Com o defensor da democracia, dos direitos fundamentais, também na defesa dos princípios constitucionais, né? E aí entra o combate à corrupção. E o Ministério Público, nesse cenário, vem realmente assim, reforçar a importância do fortalecimento das instituições, da democracia, que a discussão ela realmente possa acontecer, a diferença e as divergências, elas são íncitas a todos os espaços, né? Eu acho que o que precisa haver cada vez mais é um sentido de discussão de ideias, de divergências de opiniões, mas que isso não reverbere para gerar situações de animosidade, né? E inviabilizar muitas vezes até o alcance de conclusões que poderiam ser melhor definidas ou encaminhamentos que poderiam ser melhor construídos, se essa discussão ela pudesse realmente ser mais aberta para se ouvir e se construir. Eu acho que é muito importante a gente falar em construção, né? Em construção de pontes, em construção de encaminhamentos, que parte de fato não é fácil. A gente sabe que quando existem divergências, né, e muitas vezes até opiniões pré-concebidas, o alcance ou a discussão ou a construção, ela, né, tem aquele sentido de obstáculo, né? Mas eu acredito muito também na construção coletiva, na identificação de aspectos, de soluções, de encaminhamentos a partir de discussões e de construções conjuntas. Doutora Elaine, a senhora falando aí nessa construção conjunta, né? O que o MP tem feito em relação às ações solidárias? A gente vê que o setor de músicos, também a hotelaria, tem sofrido bastante com esses decretos, né? O MP tem realizado algumas ações nesse sentido? Mas parece que foi até uma transmissão de pensamento, sabia? Porque nós temos feito, iniciamos uma campanha que se chama MP Solidário. É uma campanha realizada pelo Ministério Público Estadual, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, junto com a ANPERN, né, a Associação dos Membros, e o SEMP, que é o Sindicato dos Servidores. E essa campanha, ela busca a arrecadação de valores para exatamente garantir a aquisição de cestas básicas a serem disponibilizadas a pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Então, eu gostaria de pedir aqui licença para disponibilizar o Pix, né, para que as pessoas que tiverem interesse de contribuir, que elas possam fazer as suas contribuições. É uma chave de celular, certo, do Pix, é o 8499-408-3145, né? Pode repetir. É o 8499-408-3145. Então, não existe valor pré-determinado, né? Qualquer pessoa pode fazer a doação, disponibilizar 5, 10, 15, 100, enfim, o que seja, e esses valores eles estão sendo revertidos para a aquisição dessas cestas. Já foram distribuídas mais de 700 cestas, né, durante esse período de campanha, e a gente está reforçando porque as pessoas podem pensar muitas vezes, foi só naquele momento. Não, a campanha ela continua, como você mencionou aí, Márcio, pessoas da área da música, aqueles que ficaram impactados, né, algumas pessoas que trabalhavam no setor de restaurantes e bares, quando eles estavam fechados, também foram contempladas, né, com essa distribuição. Então, uma forma também que o Ministério Público encontrou de tentar
contribuir e dar uma ajuda para essas pessoas. Essa campanha ela vai durar ainda quanto tempo? Tem uma previsão? Ela vai permanecer por mais quanto tempo? Pronto, ainda não tem, Jussara, um tempo limite pré-determinado, né? Então, a gente está observando ainda como se está operando essa arrecadação e as necessidades que eventualmente ainda não foram atendidas e que se buscará contemplar. Perfeito. Doutora Elaine, com relação ao atendimento da instituição aos cidadãos, né, como é que está sendo feito, como é que as pessoas precisam agendar, existe o trabalho presencial, só para a gente informar aqui ao nosso ouvinte, caso ele queira acessar os canais, enfim, acessar o Ministério Público. Perfeito, Jussara. O Ministério Público, essa semana, ele já voltou num sistema híbrido, né, de rodízio ao seu funcionamento. Mas nós temos ainda priorizado o atendimento virtual, né? Eu gostaria de passar aqui alguns canais de atendimento. Nós temos o Disque Denúncia, que é o 127, né, o número geral para denúncias. Temos um número de atendimento também do GAECO, que é esse órgão de atenção, né, de apoio ao crime organizado, que é o 98863 4585, né, 98863 4585. Temos o número da ouvidoria, que é o 84 99994 6057. E temos um número também geral de atendimento ao cidadão, que é o 999 72 5298. Além disso, Jussara, é interessante também mencionar que nós temos no próprio site do Ministério Público, o mprn.mp.br, uma área que se chama Portal de Serviços, né? Então, nesse portal de serviços, o cidadão ele pode entrar, ele pode fazer uma denúncia, ele pode solicitar uma informação. Existe também a lista com os telefones de todas as unidades ministeriais. Então, por exemplo, eu quero fazer uma reclamação, eu quero saber como é que a promotoria lá de Upanema está funcionando, se vai atender, como é que está, que eu quero uma coisa urgente, eu queria ir presencial, ou será que eu posso fazer remoto? Então, tem no nosso site também, temos o telefone de todas essas promotorias, né, para o atendimento, inclusive que funcionam também com o WhatsApp, né? As pessoas também podem mandar um WhatsApp, porque são celulares, e fazer esse contato com as unidades ministeriais. Então, é muito importante a gente fazer esse reforço, né? Por quê? Porque apesar de estarmos ainda predominantemente atuando e fazendo esse atendimento de forma virtual, ele está, né, aberto, tem sido realizado. E um destaque também que eu gostaria de fazer, Jussara e Márcio, é que durante todo esse período de pandemia, nós não tivemos queda na produtividade. Em alguns momentos houve aquela transição, né, porque o momento era diferente, houve aquela adaptação, mas se nós pegarmos o período global, inclusive algumas unidades tiveram acréscimo de produtividade, né, dentro desse período de pandemia. Então, isso mostra também que nós estamos, digamos, fazendo o nosso dever de casa no que diz respeito a essa adaptação, a adequação ao momento, ao uso de novas tecnologias e buscando aí cada vez mais oferecer um serviço melhor ao cidadão. Doutora Elaine, a gente agradece, né, pela atenção, pela gentileza de nos atender, a gente deseja um bom trabalho. Nós conversamos com a promotora de justiça Elaine Cardoso, que agora assume a liderança do Ministério Público aqui do Rio Grande do Norte. A gente deseja um bom dia e sempre que precisar, esses microfones estão abertos, né, para o Ministério Público, para a senhora, quando for necessário. Obrigado, doutora Elaine.